Oi, pessoal, boa tarde. Vamos seguir aqui então com a nossa reunião virtual devido ao coronavírus, né? Para esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo que eu postei na segunda-feira. Hoje é quarta-feira, né? Eu postava na segunda-feira que foi grampeador, não. Foi detetor de pico e multiplicador de tensão. Então manda aí, pessoal. Vocês assistiram a aula? Estão com dúvidas? Entregaram a lista? Estão com dúvidas sobre a lista? Quem não entregou ainda? Vão me dando um feedback aí, daí a gente vai seguindo com os esclarecimentos. A3. Joaquim sempre é A3, né? Na verdade, tem 3 exercícios só, né? Vocês viram que é bem tranquila essa lista, né? Ela é bem curtinha. 3 exercícios, ó. 3,18, 3,20, 3,22. Vou compartilhar a tela aqui e vamos ver, então. Aparecendo a tela aí para vocês? Beleza. É o ponteiro aqui mesmo, aqui. 3,22. Então, essa lista é bem curtinha, bem tranquila, apesar de ser multiplicador, limitador, grampeador e detetor de pico, que foi o assunto da última aula e da penúltima aula, né? Essa lista ela tem aqui dobrador, triplicador, quadruplicador, ou seja, aqui é multiplicador. Aqui na 329, de novo, vai ser multiplicador. E essa parte aqui a gente está trabalhando com limitador, né? Então, na verdade, vai acabar que nem são todos os conteúdos, né? É limitador e multiplicador, grampeador e detetor de pico. Acabou não nem entrando na lista. Se bem que, para entender multiplicador, tem que saber grampeador e detetor de pico também de tabela acaba sabendo, né? Então vamos lá. O Joaquim perguntou como faz a 3. Uma onda senoidal com pico de 50 volts é aplicada ao circuito que aparece na figura 330B. Escreva a tensão de saída. O que a gente tem aqui então? 330B. Que circuito que é esse, pessoal? Desses 4 aí possíveis circuitos que a gente teria na lista. Circuito que é esse? Manda um retorno aí. Exatamente, o limitador com 2 diodos em antiparalelo. Ou seja, se tem 2 diodos em antiparalelo, ele vai limitar tanto no semiciclo positivo, quanto no semiciclo, seria aqui no semiciclo positivo, né? Quanto no semiciclo negativo, tá? A carga fica pendurada aqui. E qual que é a minha tensão máxima que eu vou ter na saída, então, se eu tenho 2 diodos em antiparalelo? No semiciclo positivo, esse diodo aqui vai estar em ação e ele vai limitar. No semiciclo negativo, esse diodo aqui vai estar em ação e ele vai limitar. Então, qual que é a minha tensão máxima que eu posso ter na saída? Zero vírgula sete positivo e 0,7 negativo, que é exatamente, deixa eu abrir aqui, peraí, o que a gente viu aqui, o que eu passei para vocês aqui, nessa... Abrindo, peraí. Aqui nessa apresentação, né? Então, olhem só, limitador ou ceifador, tem o limitador positivo, o limitador negativo, e depois a associação deles, tá? Que é essa aqui em antiparalelo, aquele circuito lá é exatamente esse aqui, ó. Tá? Então, aquele circuito lá, se você observar, é exatamente isso aqui, ó. A gente tem um sinal na entrada e a saída do lado de cá. Vamos voltar lá. Aqui, ó. Tem aqui o meu sinal de entrada, a resistência e 2 diodos, a saída do lado de cá.
Então, quer dizer, ele vai limitar em mais e menos 0,7. Então, se o meu sinal de entrada, um sinal de pico de 50 volts, tá? Está sendo aplicado ali, o que vai acontecer? Aqui na saída, o que eu vou ter? Eu vou ter algo que sobe até 0,7. Desenhar aqui é ruim, peraí. Sobe até 0,7, fica aqui no 0,7, né? E vai limitar aqui no valor de 0,7, tá? Aqui de 0,7. E também depois ele vai descer e ficar em menos 0,7. Mais e menos 0,7. Tranquilo, né? Tranquilo, pessoal? Entendeu, Joaquim? Mais dúvidas? Dúvidas sobre a aula, pessoal? Não só sobre a lista, sobre a aula, sobre a explicação. Gostaram da aula? Não gostaram? A aula foi um pouco mais curta, né? A videoaula. Tá uma musiquinha de fundo aqui, já que eu fico falando, vocês não respondem. Faz a 2. 2 é essa aqui. Então vamos lá. A figura 329C é essa aqui. Qual é a tensão de carga ideal? Ou seja, quando ele fala tensão de carga ideal, é para adotar então que os diodos são ideais. Porque é aquilo que eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com tensão alta, tá? Se eu estou trabalhando com tensão alta, a queda de 0,7 aqui é besteira, tá? Então, é desprezível. Olha só, se aqui eu tenho 127 volts e valor eficaz, então meu valor de pico vai ser quanto? Aqui na rede. Manda aí, Alisson, você que perguntou. Valor de pico aqui vai ser de em torno de 180, exatamente. Tá? O valor de pico aqui, 180 volts. 180 volts. Aqui é 180. A gente tem um transformador que ele tem uma relação de espiras de 1 para 2. O que isso significa? Aqui, ó, 1 para 2. O que isso significa? Que se o pico aqui é de 180, aqui no secundário o pico vai ser de quanto? Depois eu explico, Maria Eduardo. Deixa eu só terminar essa aqui. Se aqui é 180 o pico, aqui vai ser de quanto, então? 360, exatamente. Então, meu VP é igual a 360. Bonito, hein? 360 volts. Esse circuito aqui é um circuito o quê? Que circuito que é esse? Manda lá, Alisson. Que circuito que é esse? Ou não sabe? Não sabe. Bom, tá. Então vamos fazer o seguinte. Multiplicador, Diogo. Exatamente. Tá? É esse circuito aqui, ó. Detetor de pico, multiplicador de tensão. Vamos ver o multiplicador lá no final. A gente tem aqui o dobrador, que tem um diodo e um capacitor, aliás, dois diodos e dois capacitores. É o caso? Não, eu tenho um conjunto aqui de diodo e capacitor, dois conjuntos de diodo e capacitor, três conjuntos, quatro conjuntos. Eu tenho quatro conjuntos, então não é o dobrador, não é o triplicador, que ele tem, ó, três conjuntos, é o quadruplicador. Se eu colocasse mais um conjunto aqui, ia ser um quintuplicador. Tá? Daí eu ia ter que pegar daqui e aqui, conforme eu expliquei na aula. Tá? Então é um quadruplicador. Se eu coloco a carga aqui, ó, entre esses dois capacitores, ele multiplica por 4. E é o que eu estou fazendo. Colocando aqui sobre esses dois capacitores. Então aqui tem duas vezes VP, mais duas vezes VP. Ou seja, minha tensão aqui vale quanto? 4 vezes VP. Só que é 4 vezes VP dessa maneira, 360 vezes 4 dá quanto? Vai dar 1.000.
e 200, 6 vezes 4, 240, 1.400 e pouco, né? 1.400 e pouco. 1.400 e uns quebradinhos. Não sei direito aqui o valor, depois vocês fazem as contas, tá? 1.440, mais ou menos por aí, tá? Só que isso aqui, ele vai apresentar o valor dessa maneira? Não. Conforme eu mostrei para vocês, é isso aqui, ó. Aí ele pega o sinal de entrada, ele carrega o primeiro capacitor e mantém, carrega o segundo e mantém, então o terceiro, o quarto e mantém. Então vai ser um valor constante lá em 1.400 e poucos volts. Professor, é alto pra caramba. Sim, alto pra caramba. Um circuito desse aqui, por exemplo, pode ser utilizado no flyback da televisão, aquelas raquetes de choque, só que a raquete, na verdade, ela trabalha com bateria, não trabalha com a rede, né? Mas trabalha com bateria. Então, são tensões altas com baixa disponibilidade de corrente. A corrente que é perigoso matar, né? Mas ela dá um choque, ela assusta daí. Então, em torno de 1.400 volts contínuo, tá? Qual outra pergunta? Vamos ver lá. A1. Explicar A1. Explicar tudo, né? Fim das contas. Ah, tá, peraí. Explicar 2. Deixa eu ver. 329A. Qual a tensão de carga ideal? Ô, Maria Eduarda, a explicação da 1 é exatamente igual à explicação da 2. A questão só é que o circuito é diferente. Então, você analisa o circuito e verifica, tudo bem? Tranquilo? Inclusive, ele fala aqui do PIV, eu vou explicar o PIV para esse aqui, daí já serve para ele também, tá? Então, acompanha aqui que já serve. Aí ele pergunta qual que é a PIV através de cada diodo. O que é PIV? É a tensão reversa máxima sobre cada diodo. Né? Quanto que cada diodo tem. E qual a tensão através de cada capacitor. De capacitor, a gente já viu aqui, ó. Né? Capacitor a gente viu aqui. Então, esse primeiro é VP, depois é 2VP, 2VP e 2VP. 2VP em cada um deles. Não é isso? Então, vamos apagar e vamos fazer aqui, ó. Então, os valores dos capacitores, tá tranquilo, né? Aqui é VP, que a gente sabe, tá? Aqui é 2 vezes VP, 2 vezes VP e 2 vezes VP. É isso que ele pediu. Qual a tensão através de cada capacitor? Exatamente. E a PIV é a tensão reversa máxima no diodo. Como é que a gente vai saber? Se a gente sabe as tensões, os capacitores a gente consegue pegar no diodo também. Vamos ver. Olha só. Se daqui a aqui vale 2 vezes VP, daqui a aqui vale 2 vezes VP, daqui a aqui vale VP, daqui a aqui vale 2 vezes VP. Vamos analisar, então, cada um dos capacitores, tá? Vamos ver, peraí. Aqui, nesse sentido, aqui nesse sentido, neste sentido, neste sentido. Ele carregou por aqui. Vamos fazer como é que fica a carga. Ele carrega por aqui, não é isso? Então ele está direto, é a tensão direta. Não estou interessado na tensão direta, ele quer a tensão reversa. Então ele carrega por aqui. Aí depois, o que vai acontecer? Nesse momento aqui, quando aqui está positivo e aqui está positivo, ele vai estar reverso. Então ele não carrega por aqui. Ele vai estar com um pico de VP e um pico de VP. Então quanto que é o pico aqui? Reverso. Neste sentido, né? E aí, pessoal, qual vai ser o valor reverso? Vai ser esse valor de VP mais esse valor de VP. Então vai ser... Tcharam! Manda ver aí. Se sabe, coloca. Se não sabe, escreve não sei. 2VP, exatamente. Né?
Então ele carrega, no momento que ele carrega, ele está direto. No momento que ele não carrega, que ele está por aqui, é 2 vezes VP. No momento que ele está por aqui, tá? Que ele está reverso, a corrente está neste sentido. Se ela está neste sentido, aqui tem 0,7. 0,7 aqui. E depois, no momento do semiciclo negativo, deixa eu apagar, que é o que vai interessar para a gente, tá? Não vai circular corrente por aqui. Circula corrente por aqui, que faz com que a gente tenha aqui 0,7, tá? Se eu tenho sobre ele 0,7, mas eu estou considerando ideal, então praticamente zero, tá? Esse cara aqui está aberto, porque ele não conduz por aqui, tá? E se aqui eu tenho praticamente zero, então essa tensão toda aqui, ó, desse conjunto todo aqui, ela está pendurada aqui em cima, porque teria esse desconto de 0,7, quando ele está conduzindo. Então, sobre esse diodo vai ter também o quê? Esse valor, que novamente é 2 vezes VP. Certo? No semiciclo positivo agora, aí esse cara conduz. Se ele conduz, a tensão sobre ele é 0,7. Sendo 0,7, mas a gente está considerando que ele é ideal, então isso aqui é praticamente desprezível, tá? E se ele conduz por aqui não tem condução. Certo? O que vai acontecer, então? Então, esse cara está aberto, ele está reverso. E é isso que a gente quer ver. Se esse cara aqui está aberto, tá? A tensão entre esse ponto e esse aqui, ó, vai ser quanto? Vai ser esse próprio valor de 2VP, por quê? Porque a queda aqui de 0,7 é desprezível. Né? Então, esse valor aqui, como se ele tivesse aqui, né, para o lado de cá. Tá? Esse valor aqui é como se ele tivesse deslocado para aquele lugar, porque não vai ter queda de 0,7. Então, novamente, tensão reversa máxima no diodo é de 2 vezes VP. E vai acontecer a mesma coisa do lado de cá. Esse cara conduz por aqui. Se ele conduz por aqui, a tensão sobre ele é 0,7. Se a tensão sobre ele é 0,7, mas a gente está considerando que é ideal, ou seja, é desprezível 0,7 perto de 300 e tantos volts, né? Então, isso aqui é desprezível. Essa tensão aqui, ela está ligada em um terminal e é como se ela tivesse ligada aqui no outro terminal, tá? Porque essa queda é desprezível. Então, vai ser, de novo, 2 vezes VP. Entenderam? Dá sempre 2 vezes VP a tensão sobre o diodo. Dá sempre 2 vezes VP a tensão sobre o capacitor, com exceção do primeiro, que é VP. Lembrando que, né, aqui nos capacitores, a tensão ela é constante. No diodo, ela sobe e desce. Então, no diodo vai ter o valor reverso lá de 2 vezes VP. Quando ele está direto é 0,7. 2 vezes VP, 0,7 é diferente. Tá? Então, aqui vai ser 0,7, ele vai até 2 vezes VP, 0,7 quando ele conduz. Né? No momento que ele conduz, 0,7. No momento que não conduz, sobe o pico 2 vezes VP. Na verdade, desce, né? Porque é reverso. E assim sucessivamente. Tá? Mas o valor PIV, o valor da tensão reversa máxima no diodo, é 2 vezes VP, então. Explicando esse aqui, a mesma lógica para o dobrador, né? Sim, eu falei 0,7 ali, mas se for desenhar o gráfico, tá certo, Diogo. Seria de 0 até 2 vezes VP. Considerando que ele é ideal, né? Se a gente for fazer o gráfico, imagina, você colocar aqui, nem consigo. Colocar aqui, vamos ver. Caramba. Aí. Caramba, peraí. Colocar o gráfico aqui. O valorzinho de 0,7, ele é desprezível frente a 300 e tantos volts. Na verdade, vai dar 700 volts, né? Ou seja, na hora de desenhar esse gráfico, se fosse desenhar, ele não está pedindo, mas se fosse desenhar, e aí, como ele falou que é o caso ideal, pode considerar que é 0.
Pode considerar que é zero, vai até 700 e tantos, 0, 720, 0, 720, tá? Porque ele está falando que é ideal, nem é 0,7. Eu falei 0,7 ali, mas é isso aí. Joaquim, o que é VP nesse caso mesmo? A tensão de pico ou de ondulação? VP é a tensão de pico aqui da entrada. Vamos voltar lá no slide. Ó. VP é a tensão de pico aqui, ó. Tá? É o valor VP aqui no dobrador. Esse circuito dobrador é o mesmo circuito do detetor de pico. Vamos só ver o detetor de pico, só que o detetor de pico eu estou descontando 0,7. Tá? Vou colocar aqui. Então eu tenho o valor VP, tá? E ele vai ficar mantido lá em cima desse valor de VP. O dobrador, ele fica lá em cima do valor de 2 VP, tá? Que é a tensão referente à tensão da entrada, o pico da entrada. Tá? Então aqui, o VP é esse valor aqui. Ó. O VP é esse valor aqui. Ó. VP, valor de pico da entrada. Então esse é o meu sinal de entrada. No primeiro capacitor ele sobe até VP. No segundo ele sobe até 2 vezes VP, que é esse circuito aqui. Nos outros casos ele sobe até 3, 4, depende se ele é dobrador ou triplicador. E o valor VP está aqui, ó, é o valor de pico da entrada, tá? Mais dúvidas? Tem pouco exercício, né? Mas com relação à lista, com relação à aula, desculpa. A aula está muito extensa, muito curta, falo muito, falo pouco. Como é que os seus professores estão fazendo, pessoal? Estão mandando vídeo aula também? Estão fazendo sua live? Como é que eles estão fazendo? Cada um está de um jeito. Os dois o quê? Muito curta, muito extensa. Falo muito, falo pouco. Ou os dois, os professores estão fazendo as duas maneiras. Ah, videoaula e online. O professor de física está fazendo igual. Quem que é o professor de física? A professora. É a Vanessa? Ah, beleza. Bom, mais dúvidas? Eu estou finalizando a videoaula que é de Oduzener. Eu ainda não consegui finalizar porque eu tive um compromisso ontem à noite. E eu estou fazendo um curso à distância, também falei para vocês, né? E ontem à noite foi minha prova, uma prova bem extensa. Então não consegui finalizar a aula, mas hoje à tarde, até o fim do dia, hoje eu já posto lá a aula de Joe Duzener para a gente conversar na sexta-feira, tá? Mais dúvidas? Dúvidas sobre a lista? Quem não entregou? 7 que não entregaram? Quer tirar alguma dúvida? Quem entregou e quer tirar alguma dúvida também? Três da lista 5. Aqui é a lista 5 mesmo. Projete uma fonte de alimentação sem transformador de onda completa que fornece a uma carga 330 ohms, uma tensão média de 12 volts, com ondulação de 3,3 volts. Então, só para confirmar, isso aqui eu fiz passo a passo na última aula, não fiz? Não vale a pena pegar a aula lá e procurar, Joaquim? Aqui você tem que fazer o processo invertido, o processo ao contrário, tá? Normalmente, o que a gente estava fazendo? Depois pega lá a videoaula e dá uma olhada. Eu acho que tem isso na videoaula, não, na nossa última live.
Confirma lá depois, por favor, tá? Vou falar rapidamente, mas eu acho que tem lá. Vou falar rapidinho aqui, mas depois você vê com calma lá, porque tem, tá? Como é que é o procedimento? Procedimento para resolver o exercício, tá? Para resolver isso aqui, por exemplo, quando eu dou os valores e peço tensões, tá? Então, qual que é o procedimento? IS, pico, depois IS, médio, depois IC2, médio, IRL, médio, depois IC2 de pico e o IRL de pico. Sendo que para calcular o IC2 e o RL, precisa calcular o Z equivalente, não é isso? Aqui é o contrário. Ao invés de eu dar o circuito e pedir para calcular esses valores, eu estou dando os valores e pedindo para calcular o circuito, tá? Ele está dando ali as tensões, então o procedimento, se fosse calcular tudo, teria tudo isso e teria também o VRL médio e VRL pico. Tá? Então, aqui que ele deu, ó. Ele deu o valor da rede. Então, com o valor da rede, eu já consigo calcular o IS de pico, tá? Que é 377, 377 vezes C1 vezes rede. Na verdade, eu não consigo porque eu preciso do C1. Calma. Assuma que a rede é 127. Então, está aqui definido o valor da rede, né? Então, isso aí vezes 127, só falta o C1. O que eu faço? Eu tenho a tensão de ondulação, que quem é a tensão de ondulação? É o VRL de pico. Então, eu tenho esse valor aqui, tá? E eu quero um valor médio desse aqui. Então, isso aqui foi dado. A partir do momento que isso aqui foi dado, a minha carga é 330, então eu consigo calcular quem? Com isso, eu consigo calcular IRL de pico, que é igual VRL. Vai ser de baixo para cima, vai ser ao contrário agora, tá? VRL de pico vezes dividido por RL, e o IRL de pico, IRL médio, esse é o VRL médio dividido por RL, certo? Então, com esses dois valores e a carga, eu chego nesses dois valores. Sabendo o IRL médio, automaticamente eu sei o IS médio. Por quê? Porque IS médio é igual IRL médio. Sabendo o IS médio, eu calculo o IS de pico. Sabendo o IS de pico, eu calculo C1. Então, com isso, acabei de calcular aí C1 para fazer o meu projeto. Tá? Projeto de uma fonte de alimentação sem transformador de onda completa, que é esse circuito aqui, com a carga de 330 que foi dado, e isso aqui. Então, acabei de calcular C1. Acabou de perguntar ali, ó. Nessa 3 precisava calcular o R1. Como é que eu calculo o R1? Tá ali no começo, lembra? O R1 tem que ser desprezível. Se ele tem que ser desprezível, deixa eu abrir aqui. A gente vai usar isso aqui, ó. Eu acabei de calcular o C1. Se eu tenho C1, eu tenho XC1, é 1 sobre 2πfc, calculo R1. R1 tem que ser maior que um dado valor, tá? Então, calculei C1, R1 maior que 10 vezes XC1. E fica faltando calcular. Então, calculei esse conjunto, aí de onda completa, fica faltando calcular o C2. Como que eu vou calcular o C2? Veja só. Esse valor aqui a gente já sabe que é zero, então não vai interferir. Tá? E aqui o IC2. Quanto que é o IC2? Eu tenho que calcular o IC2. Tendo o IS de pico e tendo o IRL de pico, que está aqui, que já foi calculado, eu calculo IC2.
como I S de pico ao quadrado é igual I C2 de pico ao quadrado mais IRL de pico ao quadrado. Tá? Por que isso? Porque, conforme a gente já viu, a corrente distribui. O IS vem uma parte para cá, uma parte para cá. Se eu tenho o IS e tenho o IRL, é só calcular o IC2. Lembrando que é a lei de Kirchhoff dos nós, só que essa soma aqui, né, essa equação aqui, ela é uma soma vetorial, tá? Então, por isso que tem esses quadrados. Tendo esse valor, tendo esse, eu calculo esse. Calculando o IC2, tá? Aí eu consigo, através dessa fórmula aqui, ó, calcular o XC2. Tá? Então, eu tenho o IC2, eu calculo o XC2. Certo? Eu abri, acho que o arquivo é errado. Não tem problema, deu para entender. Deu para entender, Joaquim? Qualquer dúvida, volta, ele está mais explicadinho lá na outra. O R1 tem que ser maior ou igual, tá errado aqui, Diogo. Como ele está em paralelo, para ele ser desprezível, ele tem que ser grande. Isso aqui está errado. Maior, igual. Tá? Para o R1 ser desprezível frente ao XC, ele tem que ser muito grande e não pequeno. Pessoal, todo mundo escreve o nome aí para a gente controlar a presença, então. Mais dúvidas? Rodrigo, eu fui tentar digitar aqui, não deu. O grupo 9 é para entregar até quinta-feira, às 23h59, é isso? Grupo, a apresentação prévia, está dizendo? Não. É o grupo prévio, no caso. Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui a programação, que acho que não é, não. Pera aí. Parece que a de sexta. Só confirmar se teve mudança. Dia 3. Não, dia 3 não tem apresentação prévia. Ó. Grupo 9 vai ser para o dia 7. Vai ser diodos especiais, varicap e componentes optoeletrônicos. Tá? Para o dia 3 não tem apresentação prévia, não. Foi grupo 8 agora do diodo Zena que já mandou. E o grupo 9 vai ser para o dia 7 com esse assunto aqui, ó. Certo, Pedro? O Pedro está perguntando, na verdade, não. Assim, mudou o dia, claro, né? Porque a ordem ficou descompassada aí. Mas para essa aula de regulador Zener e diodos especiais, Schottky e o Shockley, não tinha apresentação prévia agendada, não. Tá? Isso de antes já não tinha. É para diodos especiais varicap e componentes optoeletrônicos. Optoeletrônico é LED, fotorreceptor, emissor de luz, tá? Então é essa aqui, ó. Grupo 9 está aqui. Mais dúvidas? Então, beleza. Então a gente se encontra sexta-feira. Bom resto de semana aí. E façam a lista. Estudem. Até mais.